Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A semana de trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil foi marcada por homenagens aos 90 anos da OAB, eventos online e a sessão virtual extraordinária do Conselho Pleno, além de posicionamentos da Ordem em relação ao advogado que foi obrigado a participar de uma audiência telepresencial no leito de um hospital, já que estava internado pela Covid-19. Essas e outras notícias você confere agora. O programa de hoje começa diferente, em estilo de comemoração. São 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil, momento de recordar tantas lutas travadas contra o autoritarismo e pela liberdade, seja na defesa dos direitos, da justiça e da democracia. Nós, a Ordem dos Advogados do Brasil, participamos de duas constituintes, conquistamos duas constituintes, protagonizamos essas constituintes, o combate à ditadura militar, as diretas já, talvez a passagem mais gloriosa da nossa entidade. A nossa entidade, sim, apoiou a transição, conquistou a anistia, apoiou a transição pacífica e trocou de agenda do passado pela construção de um futuro com a Constituição de 88, com as diretas e com as eleições, né? É muito importante frisar que estamos comemorando os 90 anos da Ordem dos Advogados 3 dias após as eleições municipais, eleições realizadas sob um quadro muito preocupante. Ataques de invasores, de hackers, tentativa de desmoralização do sistema de votação eletrônica, eleições que marcaram também a importância de um país com menos polarização, de um país com mais capacidade de diálogo, onde as pessoas possam efetivamente conversar, ouvir e ser ouvidas. Então, essas eleições ocorreram de forma livre, soberana, mesmo no meio dessa pandemia, pela força do povo brasileiro, mas em especial também pelo trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Nos momentos em que era negado ao povo brasileiro o direito ao voto, foi essa casa que ocupou a voz da sociedade, que foi a voz da sociedade na luta pelo retorno do voto livre, soberano, da vontade popular, que é a base maior da Constituição, da construção de uma democracia. Demos voz a esses anseios pela redemocratização, por uma nova Constituição Federal, a nossa gloriosa Constituição de 88, que inseriu a advocacia como um dos pilares da justiça, indispensável à sua administração. Nessa trajetória, a busca foi incansável pelo aperfeiçoamento do nosso sistema democrático, com ênfase para a defesa da liberdade de imprensa, que também tem sido uma preocupação da nossa gestão, de expressão, ênfase ao direito de defesa e fortalecimento do Estado democrático de direito, entre tantas outras lutas libertárias que a advocacia brasileira vem conduzindo. Ciente de todo o histórico construído ao longo desses anos, senhoras e senhores, gostaria de registrar o meu orgulho, a minha alegria e o meu intenso respeito por estar aqui hoje como presidente nacional da OAB, ajudando a construir essa história. O importante da história é a sua narrativa. E poder colaborar com esta narrativa, com a construção desse valoroso legado de justiça que a OAB entrega ao nosso país, é, para mim, emocionante. Revigora. Estou certo de que, como canta nosso grande Milton Nascimento, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Vida longa à OAB. Também em clima de comemoração, a sessão virtual extraordinária do Conselho Pleno da OAB se reuniu para celebrar a data especial de aniversário da Ordem. O momento contou com algumas homenagens, como a entrega da medalha Rui Barbosa, a mais alta honraria da advocacia brasileira. A condecoração foi dada ao conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, Carlos Roberto Siqueira Castro, advogado militante desde 1972. Entre outros cargos que ocupou, Siqueira já contribuiu como procurador da República, secretário de Governo do Rio de Janeiro, relator
e presidente de inúmeras comissões temáticas do Conselho Federal. Eu recebo a medalha Rui Barbosa com muita humildade e, sobretudo, com uma eterna gratidão a todos os meus colegas, amigos e amigas do Conselho Federal que me outorgaram essa condecoração. Levarei a medalha Rui Barbosa comigo nas minhas melhores lembranças, dentre as maiores conquistas que eu pude ter em toda a minha vida profissional para os restos do meu dia. E me comprometo a continuar servindo a nossa OAB, a advocacia brasileira, com o melhor das minhas energias, com o melhor dos meus entusiasmos, enquanto eu puder estar aqui com todos vocês. Outros temas também foram discutidos no Conselho Pleno da última semana. Um deles contempla a aprovação da proposta para que seja levada ao Congresso Nacional uma proposição de alteração legislativa para garantir o cabimento de habeas corpus contra ato praticado por ministro do STF ou seus órgãos fracionários. A cobertura completa e todos os detalhes da sessão do Conselho Pleno da OAB você confere no nosso canal do YouTube. Acesse e fique por dentro. Um advogado foi obrigado a participar de uma audiência telepresencial no leito de um hospital em São Paulo. Na ocasião, o jurista estava internado por conta da Covid-19. A situação aconteceu com o advogado criminalista Flávio Grossi no início deste mês. Mesmo com respaldo médico, ele precisou participar de um julgamento deitado na cama de hospital. O paciente ainda tentou remarcar a audiência, mas o pedido foi indeferido pelo magistrado. Eu, na segunda-feira, peticionei nos autos, informei a minha situação de saúde, que não estava bem, juntei uma declaração médica, eu fui admitido às 4h20 da manhã, da madrugada do domingo, e que eu não tinha, portanto, data vista para alta. Então, o melhor ato seria, então, resignar. Eu protocolei essa petição, eu mandei por e-mail, na verdade, eu não tinha como me protocolar no tribunal, mandei por e-mail para assistente do juiz às 11 horas da manhã da segunda-feira, dia 9 de novembro. Na manhã seguinte, da terça-feira, ela me respondeu, dizendo que o magistrado manteve a audiência e indeferiu o meu pedido, tendo em consideração diversos esforços demandados do cartório para agendamento das audiências telepresenciais e também tendo em consideração as metas do CNJ estabelecidas para julgamento de processos. Eu, então, fiquei perplexo e, nossa, bom, tudo bem, não vou ter alta ainda, eu ainda não tinha perspectiva de alta, eu vou ter que participar daqui mesmo. Era uma audiência muito importante. A OAB repudiou a decisão desumana do juiz Machado Marques da 4ª Auditoria Criminal do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Segundo a nota de repúdio, abre aspas, mais do que violar os preceitos legais, processuais e prerrogativas, a ação ofende a dignidade da pessoa humana. A virtualização de atos processuais não pode retirar do magistrado a sensibilidade daquilo que é humano. Ainda, segundo o documento, foi de extrema desumanidade a decisão de realizar uma audiência com o advogado em um leito hospitalar. Fecha aspas. Por conta desse caso e da recorrência de tantos outros, o Conselho Federal, juntamente com a Seccional de Santa Catarina, encaminhou ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pedindo celeridade na votação do projeto de lei 5.962 de 2019, que prevê aumento nos prazos processuais em até 15 dias, quando o advogado constituído nos autos não estiver em condições plenas de saúde, em função de enfermidades. Mudando de assunto, a OAB, por meio da Comissão de Direito Ambiental, realizou na última semana o primeiro evento nacional sobre a proteção jurídica dos biomas brasileiros. No formato online, o debate tratou da importância dos biomas do país e destacou a proteção constitucional e as leis que regem o meio ambiente, como conta a presidente da comissão, Ana Carolina Barchetti.
Os biomas brasileiros, eles gozam de uma proteção constitucional e são considerados patrimônios nacionais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição. A proteção dos biomas está intimamente ligada à vida. Dessa forma, a OAB decidiu, com a ajuda, o empenho, a humildade do professor Celso Fiorillo, de fazer esse evento para tratar dos biomas, que é uma preocupação de todo o país. Tanto que, em 2017, a campanha da Fraternidade da Igreja Católica foi realizada visando a preservação dos biomas como um modo de preservação da vida. Hoje, nesse momento tão crítico que vivemos no direito ambiental, com essa política ambiental que mais desconstrói do que constrói, a OAB fomenta a discussão para a defesa e o aprimoramento do direito ambiental, sempre em busca da sustentabilidade, do respeito à Constituição, do respeito às leis que regem o meio ambiente. Ao todo, 8 painéis de discussão fizeram parte da programação do evento. Um deles sobre a tutela jurídica da Mata Atlântica. A Constituição, quando desenhou, né, o seu artigo 225, e nele não só estabeleceu no parágrafo 4º essa proteção a essa diversidade de biomas, nele incluída a Mata Atlântica, quis, colocando a partir da sua redação, que houvesse exatamente essa cooperação entre os entes federativos na elaboração de normas específicas para cada um deles. Então, aqui foi excelente, sempre muito bem colocada essa importância de se cumprir a Constituição, de se entender a importância do constitucionalismo ambiental e do constitucionalismo brasileiro. É preciso entender que a nossa Constituição ela é muito boa se cumprida. Então, devemos ser realmente todos defensores do cumprimento da Constituição em todos os seus aspectos. Para mais informações, basta acessar www.oab.org.br. Agora nós vamos para um breve intervalo. É rapidinho. Não saia daí. Voltamos. Obrigado pela sua companhia. Nesta semana, dia 27, vai acontecer de forma virtual o webinário da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, com o tema Diálogos Constitucionais, 32 anos de vigência da Constituição de 88 e 131 anos da Proclamação da República. Então, já anota este compromisso aí na sua agenda, a partir de 6h30 da noite, no YouTube da OAB Nacional. Um momento de reflexão e aproveitamento jurídico. Essa consciência jurídica que está na base da nossa democracia, que está na base da nossa república, tem historicamente contado com a participação dos advogados. Então, eu gostaria de convocar os advogados e as advogadas brasileiros a participarem deste evento, porque ele, sem dúvida, vai ser um momento histórico de reflexão sobre os nossos valores republicanos e democráticos, pelos quais, historicamente, a ordem tem lutado e pelos quais, historicamente, nós, advogados, temos lutado. Aliás, essa é a nossa missão institucional. Isso está no artigo 44 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia. O advogado e a ordem têm o dever de defender a Constituição, de defender a ordem jurídica, não qualquer ordem jurídica, mas a ordem jurídica de um Estado democrático de direito, os direitos humanos, que são os direitos fundamentais da Constituição, e a justiça social. Eis a nossa razão de ser, eis o nosso destino. Uma semana cheia de compromissos.
mesmo em época de home office. Os eventos online da Ordem não param. Na última semana, o Conselho Federal da OAB realizou a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade, com palestras transmitidas em tempo real pelo YouTube da Ordem. A mesa de abertura dos trabalhos contou ainda com a presença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Para ele, o direito é uma das ferramentas fundamentais na luta incessante em busca de igualdade na sociedade, e a advocacia exerce um papel fundamental nessa batalha. Somos iguais. O mistério da vida em sua transitoriedade, em sua vulnerabilidade, em sua face, que não nos é revelada, é a marca do humano, é o aviso do transcendental, de que somos, na verdade, todos iguais, nascemos do mesmo pó. Nada entendeu. Quem se vestiu com a fantasia de ter sido feito de um barro diferente, o barro é igual. Somos feitos do mesmo barro, somos iguais perante a lei e perante o nascimento, perante a origem. Ao longo de nossa extensa história sobre a Terra, a busca da igualdade, a que em grande parte determina a vida de cada um, tem sido uma constante luta. O direito, essa disciplina de convivência humana, essa disciplina de interesses, há de ser um instrumento para, passo a passo, nos aproximarmos desse ideal, para concretizarmos a prática comum de que somos iguais perante a lei, perante os homens, perante o dia a dia, perante a nossa existência. Foram mais de 11 horas de transmissão, com a participação de advogados, juízes, acadêmicos, parlamentares, sociólogos, educadores e especialistas. O evento discutiu a igualdade racial, de gênero, direitos humanos e garantias constitucionais. É importante falar, né, dos direitos e as múltiplas subjetividades que nós temos quando nós falamos de pessoas com deficiência. É preciso falar sobre o racismo, o antirracismo e o capacitismo e o anticapacitismo, né? Porque nós temos que trabalhar essas subjetividades, essas interseccionalidades que nós temos com as pessoas com deficiência. E aí eu falo, né, das pessoas com deficiência negras, porque nós temos também, né, nesse universo uma interseccionalidade. É importante a gente falar daquelas pessoas com deficiência negras que sofrem também, né, com essas múltiplas opressões, com racismo, com capacitismo e também por questões de gênero. Cabe a nós, advogados, advogadas, instituições como um todo, parlamento e sociedade civil unidas, transformarmos, modificarmos essa história e traçarmos uma nova caminhada. Equidade racial já. Hoje nós temos 2 indicações de leitura para você que nos acompanha sempre aqui no programa. O primeiro é do recém-lançado livro intitulado Direito Administrativo do Medo. A obra é de autoria do Dr. Rodrigo Valga Santos e trata do medo no processo de tomada de decisão, sobre o risco e a fuga da responsabilização dos agentes públicos, dos órgãos de controle externo que estão em evidência no direito administrativo contemporâneo. Segundo o autor, a publicação feita do ponto de vista da advocacia, mas que dialoga com os órgãos de controle ao apontar disfuncionalidades e propor uma reflexão sobre a realidade brasileira. Não é o olhar do advogado contra o olhar do controle. Absolutamente. A obra não se propõe a ser isso. Muito pelo contrário.
A obra quer dialogar com o controle. A obra quer apontar pontos de disfuncionalidade do controle, propondo uma correção de rumo, propondo uma reflexão, trazer junto, de forma concertada, os órgãos de controle para a realidade que estamos a viver e pensar juntos com os órgãos de controle, o que podemos fazer. Como podemos melhorar os nossos sistemas de controle para evitar esses problemas que estão a ocorrer na administração pública brasileira? Então, antes de tudo, o que está aqui em jogo é isso, esta visão, esta perspectiva dialógica. Esta é a nossa principal intenção. O livro pode ser adquirido pelo site www.livrariart.com.br. A outra sugestão de leitura é da revista Justiça e Cidadania, que trouxe um destaque da matéria especial sobre a ordem na defesa do mercado da advocacia, que alcançou nos últimos meses escritórios estrangeiros que firmaram contratos com empresas estatais, como a Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. As investigações identificaram irregularidades em mais de 20 escritórios contratados pelas empresas, que poderão ter suas inscrições canceladas pela OAB. Para você, uma ótima leitura. Este programa da OAB fica por aqui. Não deixe de acompanhar o que a Ordem vem fazendo em nossas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!